Vamos lá, gente. Vamos continuando a nossa leitura. Estou lendo Joaquim Nabuco. O livro é Minha Formação, um livro essencial, um livro importante para entender o Brasil na época aqui do Segundo Reinado. Legal? Nós estamos caminhando, estamos no título, no capítulo sobre a abolição da escravatura. Um livro bastante importante, né? Como eu disse, vou cortando alguns pensamentos aqui e a gente vai continuando a nossa leitura. Então, portanto, fique firme aí, vamos para o segundo vídeo aqui, especificamente deste título. Uma outra coisa importante, eu tenho visto, muita gente começa a nossa leitura aqui e não vai até o final. Pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas vão até o final da leitura. Então, gostaria de te convocar para começou, vai até o final. Às vezes eu não quero deixar tão extenso o vídeo, mas é que também não posso fazer muito rápido. Esse trabalho aqui é um trabalho que exige um certo fôlego. Então, vem comigo até o final e me dê a honra de continuar essa leitura juntos. Valeu? Então vamos lá, vamos continuando. Eu tinha parado na página 193. Vamos lá. Não posso senão dar ao acaso algumas impressões, por isso deixo, não sem constrangimento, de referir-me a nomes que entrariam em qualquer resumo, por mais curto que fosse. Note-se bem do começo da propaganda. Ele está nos localizando quem é que trabalhou pela abolição da escravatura. Os dois grupos de que falei encontravam-se, trabalhavam juntos, misturavam-se, mas a linha divisória era sensível. Um representava a ação política, o outro a revolucionária, ainda que cada um refletisse por vezes a influência do outro. Isso no tempo em que a ideia está sendo lançada, pois dentro de pouco o movimento se torna geral e então há o influxo das províncias, há o Ceará, o Amazonas, o Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, São Paulo, que surgem como grandes focos de propaganda. O movimento abolicionista teve, com efeito, duas fases bem acentuadamente distintas. A primeira, de 1879 a 1884, em que os abolicionistas combateram sozinhos, entregues aos seus próprios recursos, e a segunda, de 1884 a 1888, em que eles viram sua causa adotada sucessivamente pelos dois grandes partidos do país. Em 1884, deu-se a conversão do Partido Liberal e, em 1888, do Partido Conservador. A fase puramente abolicionista da campanha, por oposição à base política, que poderia entrar na história dos dois partidos rivais, foi a primeira. De todos, aqueles com quem mais intimamente vivi, com quem estabeleci uma verdadeira comunhão de sentimento, foi André Rebouças. Nossa amizade foi por muito tempo a fusão de duas vidas em um só pensamento, a emancipação. Deixa eu só pegar aqui a emancipação. Nossa amizade, então, que ele está dizendo que foi num pensamento de emancipação. Rebouças encarnou, como nenhum outro de nós, o espírito anti-escravagista, o espírito inteiro, sistemático, absoluto, sacrificando tudo, sem exceção, que lhe fosse contrário ao suspeito, não se contentando de tomar a questão por um só lado, olhando-o por todos, triangulando-a, por assim dizer, é uma de suas expressões favoritas, socialmente, moralmente, economicamente. Ele não tinha para o público nem a palavra, nem o estilo, nem a ação. Dir-se-ia assim que em um movimento dirigido por oradores, jornalistas, agitadores populares, não lhe podia caber papel algum saliente. No entanto, ele teve o mais belo de todos e calculado por medidas estritamente interiores, psicológicas, o maior, o papel primário, ainda que oculto, do motor, da inspiração que se repartia por todos. Não se ouvia quase de fora, mas cada um de nós que eram vistos estava olhando para ele, sentia-se consigo em si, regulava-se pelo seu gesto invisível à multidão,
Sabia que a consciência capaz de resolver todos os problemas da causa, só ele a tinha, que só ele entrava na sarça ardente e via o eterno face a face. É-me tão impossível resumi-lo a ele em um traço como me seria impossível figurar numa trajetória infinita. Depois da abolição, ele sempre teve o pressentimento de que a escravidão causaria uma grande desgraça à dinastia, como assassinar a Lincoln. Seu maior amor talvez tenha sido pelos seus alunos da Politécnica, mas como todas as suas recordações da escola, se transformaram em outros tantos momentos, quantos viu glorificando o 15 de novembro, que para ele era a desforra de 13 de maio. No seu quarto, no Hotel Bragança, em Petrópolis, onde durante anos notara no seu diário a nossa pulsação comum, até o despenhadeiro do Funchal, que linha que descreveu André de Rebouças. Ele foi o cortesão do Alagoas, um republicano a quem veio a tocar na hora de amargura o papel de discípulo amado do velho imperador banido. Foi um industrial, um engenheiro ousado e triunfante que acabou praticando o tolstoísmo. Foi um gênio matemático, um sábio, que reduziu sua ciência a uma serpentina em que de tudo destilava a abolição. Seu centro de gravidade foi verdadeiramente sublime. Não posso ainda falar dele em relação a mim, porque não o quisera fazer de modo incompleto. Prefiro mostrá-lo em relação ao imperador. Aqui está uma dessas provas rápidas, fotogênicas, que me sabia tirar de si e nas quais os que viveram com ele reconheceram-lhe a fisionomia apanhada com toda a mobilidade de sua expressão e com a inalterabilidade do seu afeto humano. É, por acaso, que encontro esta carta dele. Então agora ele vai trazer uma carta escrita pelo André Rebouças. Cannes, 13 de maio de 1892. Meu mestre e meu imperador, não passará o 3º aniversário da libertação da raça africana do Brasil sem que André Rebouças dê novo testemunho de filial gratidão ao mártir sublime da abolição. Sinto-me feliz por ter sido escolhido pelo bom Deus, para representar a devotação da raça africana à vossa majestade imperial e à princesa redentora, e alegro-me repetindo-o incessantemente. É hoje grato relembrar a síntese de nossa vida, como o meu bom mestre disse no Alagoas quando comemoramos seu 64º aniversário. Principiou em Petrópolis em 1850, há 41 anos, examinando-me em aritmética, ainda menino de colégio, e continuou quase cotidianamente nas lições e nos exames das escolas militar, central e de aplicação na fortaleza da Praia Vermelha, até dezembro de 1860. Os de 1861 e 1862 foram de estudos práticos de caminho de ferro e de portos de mar na Europa. A primeira memória escrita com o Antônio, datada de Marseille, em 9 de junho de 1861, foi dedicada, como de justiça, ao nosso bom mestre e imperador. Quando Vossa Majestade encontrava meu pai, suas primeiras palavras eram: como vão os meninos? Onde estão agora? Recomende-lhes sempre que estudem e que trabalhem. Recomendações do imperador. Voltamos ao Brasil em fins de 1862 e encetamos a vida prática nos trabalhos militares de Santa Catarina, motivados pelo conflito Christi. A 28 de dezembro de 1863, separei-me pela primeira vez do meu irmão Antônio. Começa aí em diante o período industrial da nossa vida. Vossa Majestade e meu pai não queriam que eu tivesse uma orientação além da vida tranquila, da ciência e do professorado. Mas o Visconde de Itaboraí, que também me dotava afeição paternal, dizia: André, quero que você suceda ao Mauá. Sabe, Vossa Majestade, quando sofri da oligarquia politicante, da plutocracia escravocrata, nesses afanosos tempos, só tenho hoje deles uma consolação.
projetei e construí as docas de Pedro II, concebi e dirigi o caminho de ferro Conde d'Eu e sua bela estação marítima do Cabedelo. Vossa Majestade gosta de recordar que em Uruguaiana salvamos juntos, pelo nosso horror ao sangue, 7.000 paraguaios e centenas de brasileiros. Na atual antipatia ao militarismo, apenas lembro-me dos trabalhos de Itapiru e Tuiuti. Vossa Majestade, em 1888, lembra, começa a propaganda abolicionista. Nós, tribunos ardentes, só tínhamos uma certeza e uma esperança: o imperador. Em 1871 havia Vossa Majestade concedido à filha predileta libertar o berço dos cativos com o Paranhos, Visconde do Rio Branco. Em 1888, a iniciativa partiu daquela que não pode ver lágrimas nem ouvir soluços de pobres, de infelizes e de escravos no amor santo de mártir do cristianismo inicial, aspirando menos à glória na terra do que anelando a benemerência no céu, junto a Deus, o Redentor dos Redentores. Enfim, creio que podemos esperar tranquilos o juízo de Deus, porque havemos cumprido sua grande lei, trabalhando pelo progresso da humanidade. Agora, só tenho a dizer-lhe que desde 15 de novembro de 1889, perdi a linha divisória entre meu pai e meu mestre e imperador, e que é na maior efusão de amor que me assino com todo o coração. André Rebouças. 15 de novembro foi a proclamação da República, né? Então, fim do trabalho do imperador Dom Pedro II no Brasil. Pelo menos como uma pessoa muito influente dentro do Brasil, né? Ou, continuando aqui, este itinerário, então voltando, né? Terminamos a carta do Rebouças, voltando aqui. Página 197. Ora, ou este itinerário que ele traçara para a fuga de escravos de São Paulo para o norte. Pura fantasia, mas tão cheio para todos nós de vestígios de sua originalidade, de toques, de sua generosidade e sensibilidade, tudo quase impessoal. Matemático e astrônomo, botânico, geólogo, industrial e moralista, higienista, filantropo, poeta e filósofo, Rebouças foi, talvez, dos homens nascidos no Brasil, o único universal pelo espírito e pelo coração. Pelo espírito teremos tido alguns, pelo coração outros, mas somente ele foi capaz de refletir em si mesmo e, ao mesmo tempo, a universalidade dos conhecimentos e dos sentimentos humanos. Quem sabe se não foi a imagem que partiu o espelho. Delirante ovação dos meus alunos, escrevia ele em 15 de maio de 1888 no seu diário. Anuncio-lhes o projeto de triangulação moral e cadastral do Brasil. Voto de louvor pela congregação, nova ovação. Carregado pelos alunos por todo o peristilo da abolição, ele foi o maior, não pela ação exterior, da influência direta sobre o movimento, mas pela força e altura da projeção cerebral, pela rotação vertiginosa de ideias e sensações em torno do eixo consumidor e candente, que era, para ele, o sofrimento do escravo. Era uma fornalha cósmica e que ardia nele. Se Rebouças ainda é visto no seu tempo como uma estrela de segunda grandeza, é porque estava mais longe do que todas. Dos evangelistas, da nossa Boa Nova, ele é que teria por atributo a águia. Há no seu estilo, nos seus moldes, muita coisa que lembra São João. Idealista, todo ele, é quase só por símbolos que escreve. A Ilha da Madeira foi a Patmos de um apocalipse infelizmente perdido, porque suas últimas páginas, voltado para o sul, ele as escrevia, tomando por letras as estrelas e as constelações. Sua lenda, porém, está feita, não há perigo para ele de esquecimento. A lenda do seu desterro e de sua amizade a Dom Pedro II. Interessante, né? Essa figura histórica bastante ligada à libertação dos escravos, ele, inclusive, um negro, ele e o irmão,
né? São dois engenheiros, como eu disse, acho que em algum vídeo, na minha cidade aqui tem uma homenagem muito especial, tem uma avenida, Avenida Engenheiros Rebouças, são os dois irmãos, né? Tem bairros, Rebouças, em São Paulo eu sei que tem Rebouças, acredito que seja tudo em homenagem a esta pessoa que foi um baluarte na luta contra a escravidão. Outro com quem vivi até sua morte em grande aproximação de ideias foi Joaquim Serra. Desde 1880 até a abolição, ele não deixou passar um dia sem a sua linha. Minado por uma doença que não perdoa, salvava a cada manhã o que bastasse de alegria para sorrir à esperança dos escravos, a qual viu crescer por todo dia durante esses 10 anos, como uma planta delicada que ele mesmo tivesse feito nascer. Feita a abolição, desabrochada a flor, morria ele. E que morte, que saudade da mulher e dos filhos, da filhinha adorada, que não se queria afastar um instante dele. Serra cumpriu a sua tarefa com uma constância e assiduidade de toda a prova, sem dar uma falta e com o mais perfeito espírito de abnegação e de lealdade. Página 199. Renunciando aos primeiros lugares, ele mostrava, entretanto, de mais em mais uma agudeza de vista e uma clareza de expressão dignas de um verdadeiro líder. Eu mesmo, que acreditava conhecê-lo, fui surpreendido pela ousadia de sua manobra, quando uma vez ele prometeu ao barão de Cotegipe todos o nosso apoio. Nós respondíamos uns pelos outros, se fizesse concessões ao movimento. Ao contrário de Rebouças, Serra era um espírito político, perdão, mas acima do seu partido, do qual fora durante a oposição o mais serviçal dos auxiliares, colocava a nossa causa comum com uma sinceridade íntima que nunca foi suspeitada. Passamento do grande Joaquim Serra, escreve Rebouças no seu diário de 29 de outubro de 1888, companheiro de academia em 1854 e de luta abolicionista de 1880 a 1888, o publicista que mais escreveu contra os escravocratas. Ninguém fez mais do que ele, escrevia Gusmão Lobo, por sua morte, e quem fez tanto? Gusmão Lobo. É outro nome do nosso círculo interior. Alguns dos que combateram juntos, sem descanso, durante todos os primeiros 5 anos da propaganda, os quais foram os anos do ostracismo político e social da ideia. Acreditaram sua tarefa, se não acabada, pelo menos grandemente aliviada, no dia em que um grande partido do governo, com seus quadros, sua influência, seu eleitorado, sua imprensa, adotou a causa de que eles eram até então os únicos arrimos. Entre esses está Gusmão Lobo, que teria deixado a pena de combate se não tivesse visto a bandeira que ele protegia passar triunfante nas mãos dos agitadores para as mãos dos presidentes dos conselhos. Na época decisiva do movimento, aquela em que se teve de criar o impulso e de torná-lo mais forte do que a resistência, isto é, em que se venceu virtualmente a campanha, os seus serviços foram apreciáveis. Ele sozinho enchia com a emancipação o Jornal do Comércio desde a coluna editorial, onde por toda a espécie de habilidades, artifícios e sutilezas, graças à boa vontade do Dr. Luiz de Castro, conseguia ter a questão sempre em evidência. Seu talento, seu estilo de escritor, airoso, perfeito, prismático, um dos mais belos e mais espontâneos do nosso tempo, era verdadeiramente inexaurível. Ele achava a solução para tudo, tinha os expedientes e as finuras, como tinha a plástica da expressão. Todo o seu trabalho foi anônimo e poderia assim passar despercebido de outra geração se não restasse o testemunho unânime dos que trabalharam com ele. Página 200. Era um assombro a variedade dos papéis que ele desempenhava na imprensa, incalculável o valor de sua presença e conselho em nossas reuniões e depois no íntimo do gabinete Dantas.
Seu nome está escrito por toda parte, nas paredes das catacumbas em que o abolicionismo nascente viveu, os primeiros 5 anos como uma primeira igreja perseguida, mas aparece cada vez mais raro à medida em que a nova fé se vai tornando religião oficial. É um dos enigmas do nosso tempo, enigma nacional, porque se prende à questão do emurchecimento rápido de toda a flor do país, como semelhante talento renunciou mais tarde, de repente, a toda a ambição. Não quero fazer a galeria da abolição, mas como dei vencido pela saudade 2 ou 3 perfis tão imperfeitos de amigos, pagarei também o meu tributo a José do Patrocínio. Este é o representante do espírito revolucionário que, com o espírito liberal e o espírito de governo, fez a abolição mais forte do que eles e acabou por os absorver e dominar. Sem o espírito governamental de homens como Dantas, Antônio Prado, João Alfredo, não se teria chegado pacificamente ao fim nem tão cedo. Sem o espírito humanitário, extreme de ódios e tendências políticas, a abolição teria degenerado em uma guerra de raças ou encontro de facções. Sem o trabalho vário e inapreciável de cada um dos grandes fatores provinciais, que conservarão sua autonomia na história, como o do Ceará com João Cordeiro, o de São Paulo com Antônio Bento, o de Pernambuco com João Ramos, tomando esses nomes como coletivos, o resultado teria sido diferente e talvez funesto. O que Patrocínio, porém, representa é o factum, é o irresistível do movimento. Ele é uma mistura de Espartaco e de Camille Desmoulins. Os que lutavam somente contra a escravidão eram como os liberais de 1789, Revolução Francesa, da raça dos cegos de boa vontade, senão voluntários, que as revoluções empregavam para lhes abrirem a primeira brecha. Patrocínio é a própria revolução. Se o abolicionismo, no dia seguinte ao seu triunfo, se dispersou e logo depois de uma parte dele se aliou à grande propriedade contra a dinastia que ele tinha induzido ao sacrifício, é que o espírito que mais profundamente o agitou e resolveu foi o espírito revolucionário que a sociedade abalada tinha deixado escapar pela primeira fenda dos seus alicerces. Patrocínio foi a expressão de sua época, em certo sentido, a figura representativa dela. Então aí, a página 201, sensacional, né? Um fôlego, uma leitura, onde ele faz homenagem aos principais amigos, conselheiros, pessoas que lutaram na abolição da escravatura, neste belo capítulo chamado A Abolição. Valeu? Bom, espero que você esteja comigo até o final. Deixa aí, fiquei até o final. Eu fico contente, fico animado para poder continuar esse projeto. Agora, o resumo de tudo que nós tratamos neste capítulo e que eu deixo também na descrição do vídeo. Contexto inicial. No início da campanha abolicionista, ainda havia cerca de 2 milhões de escravos no Brasil, nós lemos. Os filhos de escravo, embora considerados ingênuos, livres ao nascer, estavam sujeitos a um regime semelhante à escravidão até os 21 anos de idade. Então, me parece que não valeu muito, né? A campanha começou em 1879 e em uma década a escravidão foi erradicada. Nabucco atribui esse sucesso a várias causas, incluindo o avanço do pensamento humanitário global, a fraqueza do caráter nacional, que facilitou a aceitação da abolição, e a influência de diferentes setores da sociedade, como a imprensa, a juventude, o clero e o exército. Ações e atores. Nabucco destaca 5 ações principais que contribuíram para a abolição. Ação intelectual e moral, então, portanto, a primeira. A segunda é ação coletiva, como abolicionistas resgatando escravos diretamente dos senhores. Terceiro, ação dos próprios proprietários que libertavam
os seus escravos à medida que o movimento ganhava força. Até porque daí esse sujeito que tinha os escravos ficava meio incomodado com aquela situação de ele ser um dos poucos ali. 4. A ação política. Essa ação política tinha estadistas como Dantas, Antônio Prado, João Alfredo, que promoveram reformas e leis abolicionistas. E 5. A ação dinástica, com o apoio da família imperial, especialmente da princesa Isabel. Figuras-chaves, ou melhor, figuras-chave. André Rebouças foi um dos principais ideólogos do movimento. Rebouças era um engenheiro intelectual que dedicou sua vida à causa abolicionista. Ele foi uma figura central, embora discreta, inspirando muitos líderes do movimento. Joaquim Serra foi outro, Gusmão Lobo outro, José do Patrocínio outro, enfim, esse texto do Nabucco é de uma profunda análise pessoal da campanha abolicionista. Então é isso, espero que você tenha ficado até o final, deixe seu recado, fique até o final. Isso me estimula a continuar o nosso trabalho por aqui. Valeu, obrigado, até a próxima.